Bom dia a todos. 1 Reis, capítulo 2. As últimas instruções de Davi a Salomão. Os dias da morte de Davi se aproximavam, e ele quer instruir a Salomão sobre como proceder em seu reinado. Versículo 1. Ele diz que seguiria o caminho de toda a terra, ou seja, que morreria. Pede-lhe para que ele se esforçasse, que fosse homem. Isso implica em caráter e força. Versículo 2. Primeiramente, que seguisse os mandamentos do Senhor, para andar em seus caminhos, seguir seus estatutos, guardar seus mandamentos, juízos e testemunhos, para que prosperasse em tudo o que fizesse, e para que não faltasse sucessor ao trono de Israel, conforme o Senhor dissera a Davi que aconteceria se os filhos dele assim procedessem. Versículos 3 e 4. Aqui está a chave para o sucesso de todo homem e mulher sobre essa terra. Se ensinarmos nossos filhos a trilharem o caminho do Senhor, com certeza toda a nossa descendência será guardada por ele. Depois, Davi vai alertar a Salomão sobre as pessoas com quem ele deveria tomar cuidado, pois traíram a Davi e seriam, sem dúvida, uma ameaça ao trono dele. Deus fala de Joabe, aquele que matara traiçoeiramente e em desobediência o filho de Davi, Absalão, e também matara a Amasa para ficar no lugar dele, derramando sangue inocente, colocando-os nas contas de guerra e nos sapatos dos pés, ou seja, com a desculpa da guerra, assassinou-os. Versículo 5. Fazer com que suas cãs não descessem à sepultura em paz significava que não mereciam morrer naturalmente. Depois, os filhos de Barzilai, o Gileadita, que ajudou a Davi durante sua fuga de Absalão, que usasse de misericórdia e apoio do rei. A seguir, falou de Simei, que maldisse a Davi quando ia a Manaim, mas que depois foi encontrar-se com ele quando cruzou o Jordão. E Davi lhe jurou que não o mataria à espada, porém que Salomão não o tivesse por inculpável. E assim morre Davi, e é sepultado na cidade dele. Versículo 10. Davi reinou 40 anos, e Salomão reinaria outros 40 também. Salomão foi assentado ao trono, e este se fortificou sobremaneira. Versículo 11. Então Adonias, filho de Agite, vai falar com Batseba, a mãe de Salomão, que lhe desse por esposa a Abisag, aquela sunamita que fora a última esposa de Davi. Ele diz, com palavras enganosas, que aceitava o reinado de Salomão, como se fosse o Senhor que tivesse lhe dado. Mas, na verdade, por trás desse pedido, estavam suas verdadeiras intenções, de que ele não tinha desistido de ascender ao trono. Era sabido que os herdeiros ficavam com as concubinas de seus reis como esposas. Ora, se ele tomasse a Abisag, e sendo o filho mais velho, ele se fortaleceria em seus intentos. Batseba acredita nele e vai pedir esse favor a Salomão, que a ouve, mas que imediatamente se dá conta de que os intentos dele eram de subtrair-lhe traiçoeiramente o trono. Já o tinha perdoado uma vez por sua tentativa de tomar o poder, e não mais poderia correr esse risco. E assim, pede a Benaia, filho de Joiada, que o matasse. Versículos 13 a 25. Abiatar, o sacerdote, que se unira a Adonias, foge para Anatote, segundo ordens de Davi, porque ele o respeitava por ter levado a arca do Senhor até Davi, mas o expulsa, para que não mais fosse sacerdote do Senhor. E assim se cumpriu a palavra de Eli, que foi dada em Siló. Versículos 27 e 28. Finalmente, chegou a vez de Joabe, que também tinha se unido a Adonias. E este foge para o tabernáculo do Senhor,
e lá se apegou às pontas do altar. Versículo 28. Esse era o lugar onde podiam se abrigar aqueles que sem intenção tivessem matado alguém, o que não era o caso de Joabe, que estava usando inapropriadamente o lugar para escapar de seu pecado. Benaia vai até lá para mandá-lo sair, mas ele se recusa. Versículo 30. Então Davi diz que arremetesse a lança contra ele e o sepultasse, para que o sangue da vida que ele tirou não caísse sobre sua cabeça e sobre a cabeça de seu povo, pois ele havia matado 2 homens mais justos do que ele, Abner e Amasa. E assim o Senhor desse paz a eles para sempre. Amém? Benaia fez o que Salomão lhe ordenara, e em lugar dele colocou a Zadok, o outro sacerdote, em seu lugar. Versículo 36. Depois chamou a Simei, aquele que insultara Davi, e lhe diz que ele poderia ficar em Jerusalém, mas que não poderia sair de lá, ou ele morreria, certo? E assim ele viveu lá por 3 anos. Porém, um dia, 2 servos dele escaparam, e ele vai até Gade para buscá-los. Olha o que a ganância faz. Ele, para não perder seus 2 servos, arrisca sua vida, pois ele sabia que não poderia deixar a cidade. E mesmo assim ele foi e conseguiu trazer de volta seus servos. Mas o rei fica sabendo e lhe diz que se ele saísse de Jerusalém, certamente morreria, certo? E ele lhe confirma que sim. E assim é morto, porque não guardou um juramento que fizera a Deus e ao próprio Salomão. Benaia o matou, e assim todos que de alguma forma fizeram mal, ou traíram, ou perseguiram a Davi, receberam sua punição por seus pecados. Entenda aqui a importância de se fazer um juramento e não quebrá-lo. Já tinha sido perdoado e voltou a incorrer no mesmo erro. Essas histórias só nos confirmam que mais cedo ou mais tarde colheremos o que plantarmos. Salomão foi firme e sábio. Deu chances, mas os advertiu. E na segunda vez não houve mais chances para eles. Sabia que continuariam a ser ameaça ao seu reino, já mostrando desde o início que era sábio e prudente. Salomão cumpriu as ordens de Davi e também resolveu o problema de ter um sumo sacerdote em Israel. Amém? Vamos continuar aprendendo com a já famosa e conhecida sabedoria de Salomão. Um abraço e até amanhã.